Hello, titia chegou, minha gente. Vim fazer aqui, obviamente, o áudio que o Vital liberou no sábado, dia 23 de março de 2024, com o título Prenúncio dos Eventos Vindouros. Vocês já ouviram? Então, quem já ouviu, quem não ouviu, vai ouvir agora e na sequência eu volto aí com os meus comentários. Até já! Bom dia, meus amados. Mais um sábado, dia 23 de março de 2024. Como todos os sábados, ultimamente, estamos aqui mais uma vez, trazendo para vocês mais algumas orientações. Hoje vamos dar o título aqui, O Prenúncio dos Eventos Vindouros. Vamos trabalhar também sobre o que significa o grande portal do equinócio do dia 21 de março. O eclipse que vai ter agora, o eclipse solar, no dia 8 de abril. Os sintomas causados neste portal, todos os sintomas que vocês estão sentindo, que têm relação com esse portal. Então, vamos lá. Por que é importante este portal do dia 21 de março de 2024? Já foi falado aqui muitas vezes que temos grandes portais durante um ano. A abertura dos portais, na verdade. Principalmente os 4 portais que mudam as estações do ano, que são 2 portais de equinócio, quando começa a primavera ou outono, e os 2 portais do solstício, quando inicia o verão ou o inverno. Porque a posição do Sol é que vai determinar as energias, não é a data em si. Poderia ser qualquer outro dia do ano. Mas a posição exata do Sol em relação à Terra é que dá o clique para a abertura de uma frequência que antes poderia estar de uma forma diferente, mais alta, mais baixa. E o portal ele abre e proporciona a mudança energética do planeta e de tudo que tem nele. Alguns tempos já nós passamos essa informação que nós recebemos das consciências mais elevadas, que um portal, tanto de equinócio quanto de solstício, ou algum outro portal mais importante, como dos eclipses também, que são oportunidades de mudanças, eles não duram apenas aquele dia. Eles têm uma duração média de 21 dias. 10 dias antes, 10 dias depois e o dia da data que nós conseguimos, às vezes, identificar o portal. Então, o portal de 21 de março, ele começou a sua interferência nas energias e nas frequências aqui no planeta no dia 10 de março. E vai finalizar no dia 31. A questão é que no dia 8 de abril teremos um grande eclipse solar, um dos mais importantes da história do planeta Terra. Mais intenso, mais forte e mais duradouro. E é visto numa região maior que as outras vezes. Praticamente todo o globo terrestre vai ver, num grau maior ou menor, esse eclipse, agora de abril. Então nós estaremos saindo de um período do portal de 21 de março, estaremos já dentro da influência do portal do eclipse. Mesmo que as crenças e o desconhecimento interfiram nas interpretações desses portais, mas é preciso entender que tudo é energia. Quem traz essa energia é o Sol, é a luz.
Quem traz a luz aqui para o planeta é o nosso Sol local. Ele simplesmente espelha as energias vindas do Sol central. Quando ele está posicionado num certo lugar, ele tem uma interferência no planeta todo, mais ou menos, de acordo com a posição que ele está. Se há um eclipse, há uma interferência na luz. Então são as oportunidades que as leis universais se utilizam para ajustar as energias e as frequências do planeta Terra. Se é a luz que faz este processo de trazer mais ou menos energias, obviamente é o momento de aproveitar a adequação, o reajuste, o equilíbrio, ou a mudança necessária para a transição planetária, para tudo aquilo que está programado para o nosso planeta. Estamos dentro deste portal. E os sintomas que eu recebo aqui, relatos de muitas pessoas. É impressionante como os sintomas eles têm uma certa correlação entre si, de acordo com a energia que é mudada no planeta. Quantas pessoas estão me relatando agora que estão tendo noites mal dormidas de insônia? Sonhos estranhos, principalmente sonhos com reencontros. Pessoas que já partiram, pessoas que estão longe, estão encarnadas, mas não estão presentes. Pessoas que nós conhecemos no passado, inclusive alguns relacionamentos terminados, as pessoas estão relatando que estão se encontrando com essas almas, encarnadas ou desencarnadas. E sim, eu sempre digo, quando nós dormimos, a alma não dorme. Nós não sabemos aonde ela vai, porque não é preciso saber e não é interessante saber, porque iria atrapalhar o nosso aprendizado sob o véu do esquecimento. A alma saindo do corpo enquanto dormimos, ela se encontra com outras almas também encarnadas e também com aquelas desencarnadas. Por quê? A alma, ela tem aquele corpo etérico, não é preciso levar o corpo físico, mesmo estando encarnada. Ela se separa do corpo e vai para onde tem que ir, em questão de segundos, porque o tempo fora da terceira dimensão não existe. Em questão de segundos, a alma pode estar no outro lado do planeta, pode estar fora do planeta. A diferença é que a alma encarnada ela tem um cordão de prata, visível apenas para as almas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Então, quando elas se encontram, elas sabem quem está encarnado, quem não está encarnado, por causa do cordão de prata. Quem tem o cordão está encarnado, quem não tem, não está encarnado. É o mote, como se diz. Independe a condição de cada uma para se entenderem, porque almas são imortais. Nesses encontros, muitas lembranças podem ser ativadas. Aí tem algumas pessoas que estão relatando que eu já tinha esquecido aquela situação, aquele fato, agora lembrei de novo. Eu tinha esquecido aquela pessoa. Eu tinha esquecido aquela dificuldade, aquela dor, aquele sofrimento, aquele momento diferente de raiva, de felicidade, de tristeza, de culpa. Porque são situações que nós estamos trabalhando enquanto desencarnados. A alma fez um trabalho e aquele trabalho volta como uma lembrança muito, muito limitada de um sonho que não dá para interpretar direito, porque é sempre uma metáfora. Não é bem aquilo, é alguma coisa relacionada com aquele sonho. Fora dos sonhos também, há um aumento interessante de sintomas que pareciam curados, como raiva,
culpa, mágoa. Alguns sintomas, como estresse, como outras situações emocionais, depressão, crises de pânico, enfim. Velhas lembranças, velhas situações, retornando, mesmo que em doses mais pequenas, para que sejam realmente dissolvidas. Precisamos, então, entender, quando tem esses sintomas, essas situações, a primeira coisa a fazer. Então, estou trabalhando a limpeza final, aquilo que ainda faltava. O ajuste energético, o ajuste de frequência. E ainda temos a mudança do nosso DNA, que o corpo físico está também trabalhando. Ele vai aos poucos ajustando para a ativação das hélices que estavam inativas. Sabemos que das 12 hélices, apenas 2 estavam ativas. Agora vamos ativar as outras 10 dentro de um certo tempo. E vai ser o nosso novo, não mais DNA, mas GNA. Porque nós vamos fazer parte dos mundos galácticos. A Terra já está admitida dentro da Federação Galáctica de Mundos. E nós temos que acompanhar, porque a Terra é a nossa casa. Como alguns dizem, a nossa nave, o nosso navio. E nós estamos aqui como uma grande família dentro desse planeta, que se move pelo espaço, não só ao redor do Sol, se move dentro da galáxia e também dentro do espaço infinito. Outro sintoma interessante, que também esta semana e a semana passada, e provavelmente as próximas semanas ainda podem ocorrer, é uma sensação que muitos me relataram. Tem momentos que me parece que eu não sou mais eu. Nós estamos sentindo uma sensação de não ser mais a mesma pessoa. Ver as coisas, mas não sou eu, não estou naquele lugar habitual. Parece que estou numa outra dimensão. Algumas pessoas relataram que, mesmo saindo na rua e teria que ir a algum local já pré-determinado, foi, voltou para casa e dá a impressão que tinha que não foi naquele lugar, que foi num outro lugar. A sensação é que não lembra do que foi fazer lá. E foi e fez. Tá comprovado que foi lá e fez, mas não lembra e parece que não fez aquilo. Às vezes uma saída de casa para ir a algum lugar que demoraria em torno de 1 hora ou 2 horas, a pessoa foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, voltou para casa e a sensação é que não se passaram mais que alguns minutos. Por que que isso está acontecendo? Porque nós estamos acessando linhas de tempo paralelas ou realidades simultâneas. Por que que isso acontece? Porque nós estamos treinando o salto quântico do portal interdimensional. Se nós vamos sair de um mundo de terceira dimensão para a quinta dimensão, nós não vamos simplesmente dar um passo e estar lá. Nós vamos nos habituar primeiro. Esse treinamento eu acho que é o momento ideal para entender que estamos de fato nesta ponte interdimensional, já falado aqui tantas vezes. E eu acredito que cada vez mais nós vamos ter essa sensação. Mas depois de acostumar, depois de entender, vai ser normal. Como eu já disse aqui em outros áudios e também escrevi em textos, na quinta dimensão nós podemos desmaterializar o nosso corpo físico, materializar um outro corpo físico aqui para a Terra sem desencarnar, como se
fosse trocar de roupa na frente do armário. Mas também podemos assumir um outro corpo de uma outra dimensão, de um outro planeta, de uma outra estrela, uma outra forma, inclusive, sem perder a consciência. Podemos estar aqui na Terra numa dimensão e ir para outras dimensões. Também já disse aqui outras vezes que a nova Terra vai ter 5 faixas dimensionais: a quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensão. Quando você atinge uma consciência um pouquinho mais elevada, você vai para uma dimensão superior, depois volta para a dimensão anterior, sem problema. Vai ser natural isso, mas hoje nós não temos essa prática, esse conhecimento, e é o que está trazendo um pouco de confusão, um pouco de perturbação e também um pouco de medo, de receio. Quando qualquer um de vocês sentir essas situações, não tenham medo. Lembre-se que é um treinamento para passar as dimensões, os portais dimensionais. E ninguém vai ficar preso num portal dimensional que não lhe pertence por frequência. Não tem problema. Vai e volta. Fique tranquilo. Se ficar numa outra dimensão mais elevada, é porque ascensionou e pronto. Aí, mesmo estando na mesma casa, na mesma cidade, está numa outra dimensão, porque as pessoas acreditam que dimensão é lugar. E dimensão não é lugar. Dimensão é frequência. No mesmo lugar, na mesma casa, na mesma cidade, você pode estar em dimensões diferentes. Nós temos dimensões paralelas, dimensões simultâneas, mundos paralelos aqui mesmo no planeta Terra. Nós só podemos acessar aquilo que a nossa consciência está habilitada a entender, a compreender. As pessoas dizem, mas isso não é possível. Então me diga, aonde estão aqueles que desencarnaram? Aquelas almas que desencarnaram, estão lá no cemitério? É óbvio que não. Seu corpo se deteriorou, se decompôs, a alma não morre. Ela está em algum lugar e está aqui no planeta Terra. Só numa outra dimensão. Depois ela reencarna, volta para a terceira dimensão, como sempre foi. Essas sensações estranhas estão acontecendo agora rapidamente, porque se vocês lembram que há alguns meses, o ano passado, eu não lembro a data precisamente, uma informação passada aqui dizia que aquilo que durava há séculos, agora seria em questão de meses. E mais adiante uma outra informação complementou esta, dizendo que nós iríamos ter agora, num período de 1 ano, uma expansão de consciência correspondente a 3.000 anos de vida nossa aqui, corpórea. Então aquilo que nós fizemos num trajeto de 3.000 anos para ampliar um pouquinho a nossa consciência, esse mesmo tanto de ampliação vai vir dentro de 1 ano. Por isso as pessoas ainda têm dificuldade de achar que as coisas vão mudar rapidamente. Só daqui 1.000 anos, daqui 10.000 anos. Se nós temos a ampliação da consciência, para aquele que amplia a consciência, a mudança acontece dentro de 1 ano, aquilo que um outro poderia precisar de 3.000 anos. E as dimensões, elas são acessadas de acordo com a frequência da consciência individual. Eu já também falei aqui outras vezes e vou repetir mais uma vez. Nós temos condições de acessar a 5ª dimensão, 6ª e já algumas pessoas conseguem acessar a 7ª dimensão, mesmo estando aqui consciente e encarnado. Quando a consciência se expande, ela atinge uma dimensão, ela tem uma compreensão.
de algo que só aquelas entidades, aquelas almas que estão lá naquela dimensão conseguem entender. Por isso nós temos agora acesso a informações que antes a gente não tinha. Como é possível acessar uma informação se não tem a compreensão dela? Sem compreender aquilo é bobagem, é perda de tempo. Não vem informação para quem não está pronto para receber a informação. Mesmo que no primeiro momento aquela pessoa rebata. Eu vejo às vezes aqui alguém dizendo, isso não é verdade, isso não é possível. Não é possível para você. Eu não posso ficar aqui criticando e nem confrontando opiniões. Mas eu sei, não é possível para você que não está acreditando, que não está entendendo. Às vezes cai aqui de paraquedas, viu uma mensagem que não tem sentido. Então, para ele não existe isso. Mas para aquele que compreende, faz todo o sentido. Ou teria outra forma de evoluir, sem as novidades, sem as coisas novas, sem a expansão? Seria impossível. Aquela consciência estaria fadada a viver eternamente num círculo pequeno, andando como uma bolinha de sabão, até estourar porque não tinha futuro nenhum. Vamos prestar atenção aos sinais, vamos entender as coisas. Muita coisa está para acontecer agora. Os sinais estão chegando. Desde que eu recebo canalizações, muitas vezes vem aquela frasezinha: atentos aos sinais. Não vai ter ninguém aí de trombeta anunciando a boa nova e nem a mudança. Não vai vir aqui o exército extraterrestre dizer: atenção, povo da Terra, agora as coisas vão começar a mudar. Isso não vai acontecer. É a nossa consciência que vai absorvendo as coisas de uma forma disciplinada, tranquila. Não vai haver assim grandes fatores para quebrar essa resistência. Obviamente que algumas coisas até vão acontecer em algum momento, mas nada de extraordinário. Eu já falei aqui também sobre a linha de tempo da Terra que mudou em 2010. Aquela linha do Armagedão prevista foi extinta. Então agora a transição vai ser suave, tranquila, serena, dentro das possibilidades de cada um também, porque tem pessoas que ainda precisam passar por certas situações de resgate de suas ações do pretérito. Não há outra forma. Precisa resgatar os débitos para ter o crédito. A frequência da nova Terra. Quando nós falamos da janela de tempo, que é a mais importante dentro dos 3 séculos da transição, que é a janela de 50 anos, que corresponde ao período de 1975 a 2025. Todas as mudanças importantes, impactantes, se dariam dentro deste tempo, dessa janela. Obviamente, muitas coisas aconteceram, nós não lembramos ou nem notamos, porque são automáticas e numa sequência que muitos não percebem, não estão atentos aos sinais. Mas aconteceram. E muita coisa vai ser mostrada agora, já fazendo parte do Apocalipse, como era chamado, que nada mais é do que as revelações. As revelações estão a um passo para serem divulgadas de uma forma genérica, coletiva, definitiva. A vinda do cometa, o grande cometa, é uma profecia Hopi,
daqueles indígenas americanos que eram muito sábios. Dizem que são os remanescentes do povo de Atlântida. Eles têm um conhecimento muito grande, uma sabedoria impressionante. Pena que foram extintos, e a gente sabe por que foram extintos. Porque o sistema não queria que ninguém desse notícias que não fossem as deles para enganar a humanidade. Notícias verdadeiras até hoje ainda são censuradas, né? Infelizmente. Há uma tentativa de não divulgar a verdade, mas não dá jeito. Ninguém prende uma consciência, as consciências estão se expandindo e elas começam a descobrir por si só. Se ninguém fala, elas vão descobrir. No eclipse, agora no mês de abril, dia 8, é possível que seja visto também esse tal de cometa. Não sabemos porque não está sendo dito por ninguém. Aqueles que entendem de astrologia e do cosmo ali, com equipamentos, com telescópios e aquilo que nós chamamos de ciência, eles também estão sendo pagos de uma forma ou de outra para esconder ou divulgar certas coisas. Então ninguém está falando nada. Não sabemos se esse cometa está ali e vai se mostrar no eclipse. Mas vamos supor na possibilidade disso acontecer. Seria um sinal. Eu acredito que é definitivo. Mesmo que o cometa não apareça, não há nenhuma razão para desacreditar que as mudanças estejam ali, porque sinais temos tantos. Você sente. Você sente dentro de você. Você tem uma consciência que já percebe. Você sabe que algo grandioso está para acontecer. Não é uma esperança e nem um desejo. É, de fato, uma certeza que está na tua alma que sabe das coisas. Estamos no limiar de um novo tempo. E bastaria entender as mensagens que foram ditas pelo próprio Cristo, Jesus, quando ele esteve aqui entre nós há 2000 anos. Ele disse, vai chegar o final de um ciclo e uma nova terra vai surgir. Este tempo chegou. Não adianta negar. Quem sou eu, quem é você para negar isso? Qual é o poder que nós temos de impedir que isso aconteça? Há sim tentativas de impedir. A questão de 1 ano, 2, eu li umas notícias e eram informações, não eram fake news, não. Que os globalistas, encabeçados pelo conhecido de todos, Bill Gates, estavam desenvolvendo algo para impedir a luz do Sol, porque o Sol ia aumentar a sua energia, queriam impedir que a luz do Sol chegasse até a Terra. Eles sabem por quê. Então, porque vai aumentar a temperatura da Terra, então vamos diminuir a incidência de luz. Uma narrativa para enganar as pessoas. O objetivo era impedir que a luz gama, que está vindo agora, chegasse e fizesse a transformação, porque será o fim deles, dos dominadores, dos sistemas. Quantas vezes foi dito, nada e ninguém vai impedir o que está por vir? Porque faz parte dos planos do cosmo, do divino, do Criador. Não há maneiras, em hipótese alguma, de um ser humano, por mais poderoso que seja, ou um grupo de humanos, por mais poderosos que sejam, impedir os planos que são determinados antes da criação dos mundos. Nós podemos adiantar ou atrasar ou arrefecer um pouco as situações, mas impedir não. O mundo não é nosso. Os humanos não são donos da Terra, eles estão na Terra.
por uma causa, por um objetivo que já foi falado tantas vezes: experienciar como é criar nesse planeta. Então, agora estamos dentro do portal do equinócio de 21 de março, mas vamos ter uns dias ali no finalzinho do mês que vamos estar dentro de 2 portais, o do equinócio e do eclipse, de 8 de abril. Lembrando que 10 dias antes, 10 dias depois do dia exato do evento, seja equinócio, seja o eclipse, ele tem a interferência energética sobre o planeta, sobre os humanos. Então, os últimos dias do mês vão ser bem interessantes. Mas, como eu sempre digo, tudo que está vindo é para o nosso melhor. Então, que venham as mudanças, que venham os eventos, que venha tudo de uma vez, porque nós já estamos cansados desta vida da terceira dimensão. Certamente que tem aqueles que não estão prontos e para eles é melhor que se atrase ainda mais, mas os que estão prontos não podem esperar. Seria uma injustiça fazer os que se aprontaram primeiro. É como numa reunião marcada para as 8 horas, tem 50% que chega às 8 e tem 50% que chega depois. Por que prejudicar aquele que se empenhou? Por que beneficiar aquele que é relapso? Os humanos até podem fazer isso, mas o plano divino não permite injustiça. Estamos de fato em tempos gloriosos. Estamos aqui vivendo, tendo a oportunidade de estar encarnado exatamente dentro da transição final da Terra. Um espetáculo. Essa experiência, somente esses 8 bilhões que estão encarnados é que estão vivendo. Claro que tem alguns que já desencarnaram, outros que vão encarnar, então no final vai dar mais que 8 bilhões. Talvez dê 15, 20 bilhões de seres que puderam viver um pouquinho, um tempinho dentro deste tempo final de transição planetária. É uma experiência única, como eu sempre digo, que será contada para o universo infinito, por todos os tempos. E você está aqui. Deguste, aproveite, viva, apesar de todos os problemas, todos os medos, todas as dúvidas. Viva o teu melhor. Faça o teu melhor. Faça tudo com a tua intenção, sempre no bem, e você estará, com certeza, no topo da arquibancada para assistir esse espetáculo grandioso. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Vamos lá? Vital do céu, que áudio é esse, menino? Nossa senhora, vamos lá. Bom, interessante e é sempre importante, né, a gente trabalhar com informações que realmente nos tragam entendimento, né, tanto aí a questão do eclipse quanto do portal. Essas energias atuam 10 dias antes, 10 dias depois, no dia, né, que se tem aí como sendo o dia em questão. E por isso que a gente sente muitas vezes desconfortos, os sintomas relacionados a essas questões desses eventos, né, que acabam sendo importantes ferramentas da própria luz para movimentar energias. Vejam, né, essa questão dos sonhos estranhos foi, de fato, o sintoma com o que eu mais me identifiquei, né? Noites mal dormidas hoje em dia é muito raro. Nesse período eu até tive algumas noites mal dormidas, mas eu descobri o que foi, na verdade. No meu entendimento, não teve relação.
O que não quer dizer que não tenha sido, mas essa coisa dos sonhos estranhos é muito real. Eu sempre tive dificuldade de lembrar de sonhos, e houve um período aí em que eu lembrei claramente de muitos sonhos, acordava com aquela sensação, minha Nossa Senhora, parece que eu estive num evento de grande porte, porque a movimentação foi grande, muita coisa confusa, pessoas que realmente já partiram, pessoas que há muito tempo eu não vejo, uma confusão tremenda. E depois deu uma, assentada. Mas vejam, noites mal dormidas, sonhos estranhos, encontro com pessoas desencarnadas, encarnadas, mas com as quais nós já não convivemos, lembranças de situações que a gente até já achava que estivesse resolvido e volta, né? Por quê? Porque a gente pode estar trabalhando essas questões do lado de lá. E a gente volta aí com essa lembrança, né? Sentimentos de raiva, de culpa, de mágoa, de estresse, pânico, parará, parará, parará. Por quê? Porque isso precisa ser trabalhado. E a gente não trabalha essas questões apenas conscientemente. É claro que aqui o grande trabalho é realizado, mas a gente também trabalha do lado de lá. Lembre-se que quando a gente dorme, quando a gente vai dormir, a gente pode pedir para ser tratado enquanto nós estamos em desdobramento. Existe o próprio texto do Vital, né? Aquele... acho que é um relato de cura individual, onde ele traz a experiência dele, de uma enxaqueca que ele tinha, e ele pedia diariamente para ser levado para as naves para ser tratado. E pode ser pedido para ser tratado qualquer questão, física, emocional, enfim. É um tempo de cura, em todos os sentidos. A relação com o mundo espiritual ela é permanente, inclusive quando nós estamos em estado de vigília. Só que aqui, obviamente, a gente não tem essa clareza. Claro, existem pessoas que têm uma sensibilidade maior, uma mediunidade mais aguçada, que conseguem fazer essa comunicação, né, de uma forma mais simples, mas muitos não. Mas a gente está o tempo todo em contato e troca com esses seres espirituais. Imagina quando a gente cai no sono, né? E fica só, como bem lembrado pelo Vital, com esse cordãozinho de prata para lá e para cá. Uhul! Vamos que vamos, galera! Qual é o passeio de hoje? Qual é a treta que a gente vai resolver? Qual é o assunto? O que nós vai assuntar do lado de lá hoje para resolver os embrólios? É isso aí. Precisa, né? E vejam, eu acho inteligente demais o mecanismo da espiritualidade. Porque eu acredito que existam questões que a gente tem dificuldade de tratar aqui. Então eu acredito que a gente é levado e esses assuntos são tratados lá, até para que aquilo que vai nos caber fazer aqui seja realizado de uma forma mais lúcida ou mais serena. Então a gente é amparado 24 horas por dia, considerando o tempo linear da Terra, 7 dias por semana, o tempo todo, né? Então estar atento para esses sentimentos ou esses sintomas e entender que isso também é parte não só da transição, como nesses momentos específicos de solstício, de equinócio, né? De eclipse, de portais que se abrem, é importante. A gente não pode esquecer também que nós estamos passando por um processinho de ativação, né, das hélices do DNA. A gente também não pode esquecer que a ressonância Schumann anda bem louca. A gente também não pode esquecer que o planeta anda banhado de luz gama, de luz diamantina, enfim, né, dessas ondas energéticas muito poderosas e elevadas, né, com as quais nós ainda não estamos acostumados. E para se acostumar, a gente acaba passando por processos onde esses desconfortos vão sinalizando que nós estamos nesse processo de ajuste energético. A Terra já foi admitida na Federação Galáctica de Mundos, né? Já foi falado disso. E a casa precisa ser arrumada. Agora, não é só a casa Terra.
casinha aqui, ó. Essa casa também precisa ser arrumada para que a gente esteja na condição de habitar essa terra 5D. E me perdi. Me perdi no raciocínio, meu povo. Minha Nossa Senhora. Essa casa precisa ser arrumada, lembrei, essa casa precisa ser arrumada para que a gente esteja em ressonância nessa Terra 5D admitida na Federação Galáctica. Essa sensação de parecer, né, nossa, mas nem parece que sou eu acho que muitas pessoas têm passado por isso. Eu nunca senti isso aqui, essa questão do tempo também, mas essa aceleração do tempo a gente consegue perceber de uma forma muito clara. Essa questão de 3.000 anos em isso é uma realidade. É só a gente observar a quantidade de informações que a gente recebeu e o trabalho que nós realizamos ao longo, né, de pouco tempo, que nos trouxe transformações profundas. Uma coisa que é nítida para mim, você está conversando sobre determinado assunto, ou você tem dúvidas sobre determinado assunto, dali a pouco a resposta salta na tua frente. Assim, escancaradamente, não é coisa de sinalzinho, eu acho que é isso. Não, é a resposta. Tá aqui, criatura, ó, tô aqui te respondendo. Tá me vendo, tá? E tem gente que nem assim consegue enxergar. Mas tudo bem, cada um no seu tempo. O que eu estou falando aqui é que o que eu estou falando aqui é que o tempo de fato se acelerou e para quem realmente está aberto para as respostas, elas estão saltando muito rapidamente. E essas respostas também, muitas vezes, nos colocam num estado de desconforto. Afe Maria, é mesmo? Ah, não acredito nisso não. Minha Nossa Senhora da Verdade. É bem isso. Então, até a gente assimilar também essas respostas que chegam tão nítidas, a gente leva um tempo. É como se fosse a coisa do bambu, né? Enverga e volta. Então é como se tomasse aquela porrada para poder daqui a pouco se situar no espaço sideral. Vamos ver. Assim, essa sensação que ele falou, né? Da questão do tempo, né? Como se tivesse em outra dimensão. O Vital, se eu não me engano, não, eu tenho certeza. Eu só não me lembro de que ano é. Ele tem, acho que uma sequência de 2 textos que fala de realidades paralelas. Né? Vidas simultâneas, realidades paralelas. Ele tem esses textos lá no Facebook. Se eu encontrar, não prometo, mas se eu encontrar, eu coloco ele aqui na descrição, onde ele explica toda essa questão. E que ele falou também aqui da adaptação, né? Essa questão toda aí seria uma adaptação para esse salto quântico, né? E eu acho interessante quando ele fala, embora a minha consciência 3D tenha dificuldade de entender essa coisa da desmaterialização, né? E que dentro dessa faixa de 5 a 9D a gente vai poder se desmaterializar de um plano e aparecer em outro dentro da mesma frequência. É óbvio que com esses véus, isso é algo altamente surreal de se imaginar, mas a gente tem que considerar exatamente isso. Nós não somos totalmente, nós não estamos na nossa capacidade total de consciência. E eu acredito que a gente vai se surpreender muito. Eu não sei nem se é se surpreender, porque eu acredito que quando a gente realmente acessar a nossa capacidade, isso aí vai falar, putz, grelo, eu tava com saudade de fazer isso aqui, até que enfim chegou minha hora novamente. Quando esses sintomas vêm, né, com relação a essas questões de sentimentos que a gente achava que já estavam resolvidos e não estão, esses sonhos malucos, que a gente não tenha medo, essa sensação, né, de estar no tempo, fora do tempo, essa coisa de estar em outra dimensão, que realmente a gente não tenha medo. A gente não tem que ter medo realmente, as coisas estão acontecendo e é preciso que haja essa movimentação. Não dá para ficar esperando, né, o tempo de todos. Não tem todos. Muitos não querem. Né? Ele fala disso no final, lá no final eu vou falar o que eu quero, mas tá tudo certo.
Agora, a gente precisa entender que isso tudo faz parte do processo e confiar neste processo, neste plano, sabendo que nós estamos passando aí pelos nossos processos internos dentro de um processo que é planetário. Dimensão é frequência, não é lugar, né? Então, aqui mesmo nós temos outras dimensões, né? Na Terra. Nós estamos trabalhando para alcançar o quê? A quinta dimensão. A nova Terra é o quê? Uma nova Terra de quinta dimensão. A Terra vai continuar sendo a Terra, mas a dimensão vai mudar, não é o lugar. Isso aqui eu já tenho falado também e eu assino embaixo protocolo e catalogo. A informação chega quando o indivíduo está pronto. Para que chegar uma informação se a pessoa não está pronta para lidar com ela? É só se for para fazer confusão na cabeça do matuto. Não adianta. Aí a pessoa mais enlouquece do que se ajuda. E por isso que eu sou uma pessoa que eu falo. Não vá mexer com o que você não tem conta de dar conta. Moto. Não mexa com aquilo que você não tem condições de lidar. Porque isso pode sim atrapalhar o teu processo. O que é para vir para tua mão, amiguinho, cai no teu colo. Cai da forma mais surpreendente que você possa imaginar. O próprio universo começa a movimentar peças, pessoas que vão te colocando numa condição que te permita acessar o que você, não é o que você quer, é o que você precisa saber. Inclusive através de sonhos. Inclusive através de sonhos. Sonhos altamente reveladores. Pessoas que estão, inclusive, em estado de vigília. Nossa, Márcia, eu tava... Que de repente me veio um flash na cabeça e eu vi uma cena assim que eu traduzi como sendo uma memória de vidas passadas. Pode ser. Mas por quê? Porque ali era o momento da pessoa receber aquela informação. Então, assim, sem compreender a mensagem, tem sentido aquela pessoa receber aquilo, né? Outra explicação que ele trouxe assim, aqui que eu achei bacana. Esse pessoal, né, que vive falando, isso aí não existe. Ah, isso aí não existe. Não existe porque ela não entende, né? Eu sempre, eu tenho o cuidado, tem muita coisa que eu ouço que eu não acredito. Mas nem por isso eu vou dizer que não existe. Eu não sei. Então, a pessoa para vir e dizer isso aí é mentira, é lorota, não existe, ela tem que estar muito segura do que ela está falando. O fato dela não acreditar não significa que não existe. Ou ela não está pronta para também atingir o entendimento daquilo. Então, por isso que não faz sentido para ela. Preste atenção aos sinais. E eles estão aí o tempo todo, minha gente, né? Nessa janela de tempo de 1975 a 2025, é a janela onde os eventos mais importantes estão acontecendo, né? Que vão acontecer. Olha para o mundo, o que já aconteceu nesses 50 anos, né? 49 anos praticamente. E a gente sabe que tem aí uma bagaceira de coisa para acontecer. Com certeza, eu acho que o principal está para acontecer no final dessa janelinha básica do evento. Eu anotei essa frase aqui, né? As revelações estão a um passo de serem divulgadas de forma genérica, coletiva e definitiva. Alguém tem dúvidas disso? Na verdade, as revelações já estão aí desfilando. Só que em dosezinhas homeopáticas. Uma bolinha aqui, outra bolinha ali, uma gotinha aqui, outra gotinha colar. Dali a pouco vai vir uma overdose, porque precisa. Sabe aquela tapaça que eu falo que algumas pessoas estão precisando levar? E pessoas bacanas, tá? É a coisa do salva-vidas, né? Às vezes você precisa dar um tapão na pessoa, porque senão ela te afoga junto com ela. Você dá aquele tapa, ela dá aquela desacordada, você tira ela da água. É isso aí que tá precisando acontecer no meu entendimento, tá? Não é uma questão de violência, é uma questão da pessoa ter um choque de realidade e entender que ela vive um mundo de ilusão, como nós
também vivemos muito tempo e ainda estamos vivendo algumas ilusões. Ninguém está imune a ser pego na Matrix, não, porque os cavernosos aí pensaram em absolutamente tudo. Agora, que essas revelações, de fato, estão a um passo de vir... Você tá vendo aí que tem gente ficando doente, sendo retirada, aliás, já há um tempo, né? Some, desaparece, dali a pouco inventa que tá com uma doença, a outra tava para morrer, ela já apareceu lá, diz que tá bem. Ó, não me perguntem nomes, ok? Porque aqui, vocês sabem que essa plataforma ela é bem liberal. Então, não adianta a gente ficar falando coisas que depois a gente não pode dar continuidade. Essa coisa de criar uma tecnologia para impedir a luz do sol, isso aí para mim na época foi assim... Eu falei, gente, será que alguém acredita nisso mesmo? Né? Aliás, o problema não é nem acreditar, é entender o que está por trás disso, né? Eles colocam sempre a coisa do clima, né? Ai, porque vai aquecer o planeta Terra. Veja se não é uma criatura altamente bestial para imaginar que ela tem a capacidade de criar uma tecnologia que impeça a luz do sol. Isso é uma aberração, né, minha gente? Isso é uma aberração. Realmente a pessoa se colocar numa competição com a fonte. Minha Nossa Senhora, sem comentários, viu? E aqui para terminar, esse final, né? Que ele falou aqui, que eu faço minhas cada uma dessas palavras. Não dá para ficar esperando quem não quer. Porque aqueles que se prepararam merecem, né, acessar essa terra de quinta dimensão. Merecem esse mundo melhor. Não porque elas sabem, mas porque elas estão trabalhando internamente. Porque elas estão construindo essa 5D dentro delas. E não dá para ficar esperando quem não quer ir. O Vital deu aqui o exemplo da reunião, né? Então a reunião tá marcada para 8 horas, aquela turma chega às 8, aí tem aquela turminha que chega mais tarde, então quer dizer, você não começa a reunião enquanto não começar. Eu vou dar outro exemplo aqui, né? Que é um clássico também, bem da minha época. Festa de aniversário, né? Especialmente de criança. Festa tá marcada lá para as 15 horas. 15 horas a gente corta o bolo. Aliás, aqueles bolões, né? Porque antigamente era um bolão que servia 500 pessoas para uma festinha para 10. Hoje é um bolo que só serve 10 para 500 convidados. Inverteram tudo, até isso. Não discuto a beleza dos bolos. Cada bolo, assim, maravilhoso, obras de arte. Mas como diminuíram os bolos, né, gente? O pessoal preza mais mesmo pela beleza do que pelas coisas. Eu adorava aquelas mesonas com aqueles bolos de 3 quilômetros e aquelas torres. Eu adorava montar aquelas balas de coco. Sabe que tinha aquelas franjinhas coloridas? Ixi, eu ficava enrolando aquilo ali, ó. Aí ia montando no pratinho, fazia aquele negócio, a coisa mais linda. Aquela mesa cheia de brigadeiro de um lado, cajuzinho do outro, beijinho do outro, aquelas baciadas de sanduíche de patê, aqueles pãezinho de hot dog pequenininho. Ave Maria, aquilo é que era aniversário, minha gente, reunido na casa da tia, com aquela mesona no quintal, aquela lonona em cima, aquilo é que era festa de aniversário. Mas vamos lá, voltando, era a mesma coisa, a festinha tá lá marcada para 15 horas, mas tem que esperar a madrinha. E a madrinha, aquela sem educação de uma figa, chegava com 1, 2 horas de atraso. Quer dizer, todo mundo era penalizado porque a princesa de Grayskull não podia chegar no horário. Isso era uma coisa que me irritava demais. E eu era pequena, hein? Eu era pequena. Então, assim, realmente, eu tô falando dessa forma lúdica, mas realmente, mas é verdade o que eu tô falando, eu não tô mentindo, não. Mas realmente, pela terceira vez, não é justo que aqueles que estão num nível de consciência aptos realmente a fazer esse salto, tenha que esperar pela boa vontade desse povo que fica assistindo aí essas porcarias na televisão, acredita em tudo o que se fala, acredita que a grade para o sol é para acabar com a temperatura alta do planeta e outras besteiradas a mais. Não dá.
O Vital falou aqui uma coisa que todo mundo, todos nós falamos, a gente já tá cansado, ele ainda usou a palavra cansado, eu já digo que a gente tá com o pacovar cheio. E eu sei que vocês sabem que a gente tá de pacovar cheio, e quando a gente diz isso, não é com revoltinha, não. Vocês sabem o que é? Vocês sabem o que é estar aqui? Vendo toda essa baboseira aí, mesmo sabendo que é um filme, tem horas que falta paciência, galera. Então não é por nada, não. Não que eu queira pressioná-los, ninguém aqui quer. Mas podia dar uma aceleradinha nisso aí, sei lá, 3.000 anos em, sei lá, em um mês. Já pode ser um ano, porque não um mês. Eu acho que tá de bom tamanho, mas tudo bem, fica com vocês aí em cima. Então assim, minha gente, é fato que nós estamos a um passo de grandes acontecimentos. Eu vou chamar a atenção de vocês para uma frase que o Vital falou bem no final. Os últimos dias desse mês serão interessantes. Mas é importante que a gente saiba que tudo que vai acontecer é para um bem maior. Aí eu vou terminar esse áudio largando uma reflexão na cabeça de vocês. É assim que a luz trabalha. Agora, vocês acham que esse povo que vive aí fazendo terrorismo armagedônico realmente trabalha para a luz? Fica essa reflexão para vocês. Eu encerro por aqui, porque hoje eu já falei demais. Que vocês, como disse o Vital, degustem, aproveitem e vivam o melhor de cada um de vocês, sempre com a intenção no bem. Não tem erro quando a gente realmente é a gente mesmo e faz o nosso melhor, independente do que está lá fora, porque o que conta é o que está aqui dentro. E é isso que a gente precisa externar, o nosso melhor. Tá bom, minha gente? Termino por aqui este áudio espetacular do Vital. Estejamos preparados aí para essas energias e, acima de tudo, confiemos no plano maior. Não tem erro na contabilidade do universo. Ninguém passa pelo que não tem que passar. E estamos, sim, sob grande amparo espiritual e apoio também dos irmãos galácticos. Tá certo, minha gente? Vital, meu querido, aquele abraço para você. O Vital agora está fazendo shots, né, que fala, não sei se vocês já viram, são videozinhos curtos, acompanhem no canal dele, ele já respondeu, onde ele responde achei bacana, viu, Vital? Achei uma ideinha, ó, porreta. Ele responde algumas perguntas, né? Ele já respondeu sobre indicação de livros, já respondeu sobre essa gente que fica fazendo mal para os outros. É coisinha bem rápida, acho que não dá nem um minuto. Aqui na descrição fica aí o link, né, desse áudio do Vital, original, no canal dele. Acompanhem o canal dele, vocês vão ver também aí esses shots que ele tem trazido para esclarecer algumas dúvidas. Aquele abraço para você, Vital, meu querido, e para vocês, crianças queridas. Lembrando que nesta quarta-feira, a partir desta quarta-feira, Titia não sobe mais os textos do Vital, texto áudio na quarta. Vai subir na quinta. Na quarta vocês têm no canal dele e na quinta vocês têm aqui, como eu sempre fiz, tá bom? Só para deixar aí pontuado mais uma vez. Fiquem com Deus. Tenham uma semaninha, ó, chuchu beleza, um final de mês abençoado e que abra, né, portas abençoadas para todos nós. Um grande beijo, crianças. Fiquem com Deus. Até amanhã.